Vamos receber a presença do missionário redentorista, que com muito carinho faz pra gente a experiência da leitura orante. Padre Lucas Emanuel, bom dia. Bom dia, José. O senhor está bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, sua bênção, Padre. Deus abençoe. Por favor, fique à vontade. Ô, Padre, nós estamos chegando no final do ano já, hein? Nós estamos ficando mais velhos? O velho tá morrendo, o novo tá chegando. Não é? Pois é, experiências que agora podem se repetir de maneira mais felizes, né? Com novos rostos, né? Então é um momento muito especial que a gente vive, finalzinho do ano, de muitas expectativas, esperanças. Muitas, né? E momento para a gente crescer mais ainda como pessoa, né? Que assim seja, né? Que seja um ano de muito crescimento. Esse que se aproxima, o senhor disse uma frase muito interessante, né? A gente vai aprendendo, né? Ou seja, aquilo que deu certo esse ano, que ano que vem dê certo, porque a gente aprende com os erros também. Eu acho que eles os que mais ensinam, né? Não é? Com certeza. A gente só aprende a andar depois que caiu muitas vezes, só aprende a se equilibrar em cima de uma bicicleta depois que já caiu também muitas vezes. Então, a vida ensina, né? A gente é inteligente o suficiente para aprender. Deus nos deu essa capacidade, então Perfeito. A gente não pode parar, né? Tudo é graça. Tudo é graça. Vamos começar rezando com muito carinho, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para fazer esse momento da leitura orante. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Que o Espírito Santo faça agora de nós a mesma experiência que fez em Maria, para sermos acolhedores da palavra que se encarnou no meio de nós. Lembramos então que vamos fazer agora a meditação do Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículos de 13 a 18. Com o Padre Lucas Emanuel, a gente escuta a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e a mãe dele e foge para o Egito. Fica lá até eu te avisar, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se, tomou de noite o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Ficou lá até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor falara pelo profeta com as palavras: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo-se enganado pelos magos, ficou com muita raiva e mandou matar em Jerusalém e nas vizinhanças todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que indagara dos magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá ouviu-se uma voz, choro e grande lamentação. É Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada porque já não existem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Lucas Emanuel, o que essa liturgia hoje, celebrando os Santos Inocentes, quer nos dizer? O que essa palavra de Deus vem trazer para o nosso coração nesse tempo do Natal? Olha, José, primeiro, o que eu gosto de perceber na leitura é como que Deus conta mesmo conosco para poder desenvolver, dar forma, dar rosto para o seu projeto, sabe? Porque o José aqui é uma peça fundamental. Se não fosse o Zé, desde o começo, inclusive,
Deus quis contar com Maria, mas ele também precisou de José. O José poderia ter arruinado os planos de Deus se ele, de repente, dissesse que não, esse filho não é meu. Maria poderia ter sido morta a pedradas, né? Porque era a lei da época. Uma mulher que tivesse um filho que não fosse seu marido, fruto de uma traição, então ela é uma adúltera, podia morrer apedrejada. Mas o José, por amor, acolheu Maria, porque o anjo também falou com ele, disse: ó, Zé, fica tranquilo, né? Vai lá, Deus precisa de você. Então, assim, primeiro, a figura assim, de quem acredita, que depois, agora também recebendo essa notícia do anjo, também imediatamente já trata de cuidar de Jesus para que o plano de Deus continue sendo verdade. E depois também, outra realidade interessante é que Deus fala conosco o tempo todo. Aqui a leitura mostra para nós em forma de sonho com José, mas Deus fala conosco de muitas maneiras durante o dia todo, através das pessoas, dos acontecimentos, né? Deus sempre querendo nos apontar caminhos. E às vezes é uma realidade que passa despercebido de nós. Aqui, a partir do momento em que José dá atenção a esses sinais de Deus, ele salva o projeto de Deus. E nós vemos aqui a arrogância humana que, mesmo com a visita de Deus na ternura de uma criança, não foi capaz de acolhê-lo. O Herodes ficou com muito medo. Vou perder o trono. Mas assim, vou perder o trono para uma criança? Aí, não, mas é criança. Mas depois ele lembrou, né? A criança vai crescer, vai ficar forte. E como eles tinham aquela ideia de um rei guerreiro, ele, por medo, ele age dessa forma sangrenta, né? Pedindo para matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Muita crueldade. Isso revela um coração que não deixa o Natal acontecer. É um coração que não acolhe a presença de Deus. Por isso é um coração rancoroso, um coração que está cheio do poder de si mesmo, está querendo sempre ter para si mesmo. E Jesus mostra que nós nascemos para os outros. Ele nasceu para nós. E nós também nascemos para os outros. Ninguém consegue ser feliz sozinho. É impossível. Não tem como ser feliz sozinho. Sozinho você só é alguém solitário, egoísta, narcisista. Então nós somos para os outros. O Herodes era para si mesmo. Por isso estava sempre ressabiado e usando do seu poder. Mas quando é projeto de Deus, não tem nada que segure, né? Morreram muitos inocentes, é claro. Criancinhas, anjinhos no céu, né? Porém, o projeto de Deus perseverou. Permanece fiel, né, pai? Permanece fiel. Então, assim, é triste a gente ver essa matança de inocentes. Mas é o que acontece ainda hoje, Zé. Né? Nós temos muitos Herodes por aí, inclusive até com poderes grandes, né? E que estão matando, se não a fio de espada ou derramando sangue, mas estão matando. Quantas crianças, quantos jovens, né? Quantas pessoas no nosso Brasil que estão aí morrendo todos os dias por causa das injustiças, com certeza, por causa da crueldade humana, uma corrupção que desvia o dinheiro que vai para a saúde, que vai para a educação. Exatamente. Uma forma de matar. Tem muitos inocentes morrendo ainda hoje. Agora, o que causa a morte desses inocentes é o coração fechado para a presença de Deus, de quem não sabe ser feliz com outros, mas quer tudo para si mesmo. O egoísmo fecha os nossos olhos.
A ganância fecha os nossos olhos, nos cega, e por isso que a gente vê tanta barbaridade. Se todo mundo tivesse um coração aberto para acolher essa boa nova do nascimento de Deus, se todo mundo tivesse a humildade de Deus, as coisas seriam bem diferentes, né? Porque só Ele tem poder de tudo nessa vida e Ele quis fazer as coisas do jeito mais simples. Ele poderia ter vindo já, um homem formado, né? Só para executar o plano de Deus. Um grande espetáculo, né? Poderia só surgir por aí. Mas de onde veio esse homem? Né? Não, mas ele quis mostrar de onde ele veio. Ele veio do ser humano, para ser humano. Veio de Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré? Pode vir coisa. Nasceu num curralzinho. Nasceu como nascem os animais. Ali, como nós podemos ver, ele só teve o calor humano de José e Maria e também dos animais, né? O calor dos animais. Foi o que aqueceu Jesus naquela noite fria. Além, é claro, do amor e do carinho e da atenção de Maria e José, né? Então, assim, nós temos esses dois extremos. De um lado, o José que tem ouvidos abertos para a ação de Deus, para perceber os sinais de Deus, e de outro lado, o coração fechado de Herodes que pensa só em si mesmo e por medo de perder o seu poder, ele age com violência, matando inocentes. São as realidades que ainda estão presentes no nosso mundo de hoje. E aí que está a nossa ação, né? Ou nós podemos agir como José, dando atenção a esses sinais de Deus, ou nós agimos como Herodes. E fechando não só os ouvidos, mas também o coração, a gente causa atrocidades, né? E mata muitos inocentes. Excelente, Padre. Obrigado pelas essas palavras que vão trazendo para a gente todo esse significado, né? De um coração acolhedor, como o de São José, um coração fechado que causa tanta desgraça como o de Herodes, não é? O senhor falava de São José, a gente lembrava aquela devoção do Papa Francisco, né? Que se espalhou do São José dormindo, né? E que o Papa Francisco disse que nessa imagem de São José dormindo, ele vai lá, escreve no papelzinho as preocupações dele, deixa debaixo do São José. Aí vem aquela oração, né? O travesseiro de São José. É o travesseiro de São José. O anjo te valeu em tuas maiores aflições, valei-me São José, né? Porque não foi fácil. Imagina, né, Padre? Aqui narra para nós, precisaram fugir para o Egito. Não é pegar o burrinho e vamos lá. É fuga, né? Com medo. Ou seja, o calvário desse menino, desse nosso rei, começou desde que nasceu. Ou seja, que situação difícil para essa Sagrada Família. As nossas famílias vivem muitas situações difíceis, mas se espelham na família de Nazaré, né, Padre? Exatamente. E Deus vai mostrando os sinais. Ele pede para fugir, mas ele tá junto, né? Então, eu acho que o genial é o José entender essas coisas, entendeu? Porque ele poderia dar como nada, assim, coisa da minha cabeça, sei lá. Mas Deus está sempre apontando caminhos, né? Como nós refletimos aqui, seja através de outras pessoas, seja através de acontecimentos, Deus dá os seus sinais. Agora, só um coração aberto consegue interpretar também, não é? Os sinais de Deus estão por aí. A igreja, ela foi se transformando, ela foi se renovando, ela foi mudando através dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos nada mais são do que sinais de Deus, né? Agora, ainda hoje, se a gente não estiver atento, né, a gente pode perder a graça de Deus passando entre nós, né? Porque o tempo de Deus é toda hora, o nosso não. Nós demoramos às vezes para cair a ficha, né? Aí depois você fala assim, nossa, é isso então, né? Aí começa as coisas a se ligar, para nossa, vai estar na minha cara e eu não estou percebendo, né? Mas o segredo de tudo, Zé, é ter um coração como o de José, aberto, que sabe interpretar, né, essa ação de Deus acontecendo. Olha, Deus precisava de um ventre materno, mas precisava também da força e da garra de um homem que
pudesse conduzir Maria também, ó Maria. Vamos que vamos, né? Tô junto com Já você. vamos, né? Vamos lá que vai dar certo. Então, jogava Maria, jogava não, né? Colocava Maria no burrinho ali e Vambora. Vamos embora. Com o Padre Lucas Emanuel, a gente está fazendo uma reflexão do Evangelho de hoje, dia que a liturgia da igreja celebra os Santos Inocentes. O padre, é interessante a gente analisar mais uma vez a figura de Herodes, né? A gente já estava ouvindo com o senhor essa questão da prepotência, de fazer tudo pelo poder, de matar inocentes por causa desse poder. A gente falava sobre a política, né? Ou diversas maneiras que roubam a paz do nosso povo, né? Com essas ações que infelizmente a gente vê muito. Mas às vezes bate no nosso coração o desejo de vingança, o desejo de justiça. E a gente não entende, por exemplo, Herodes fez tudo isso. Jesus já estava lá, podia ter feito alguma coisa, né, contra Herodes, para não acontecer isso. Às vezes a gente tem um coração justiceiro, mas é uma justiça que não é a correta, a justiça de Deus, né? Como que a gente deve agir diante das injustiças que a gente sofre ou que o mundo sofre em relação a tudo que a gente tem vivido ultimamente? Olha, José, você falou da palavra vingança. Queria começar por aí. Se existe uma maneira de se vingar, é perdoando. Porque é o contraste, entendeu? Se você faz alguma coisa que eu não gostei, mas que você viu que você me humilhou, se eu te respondo da mesma maneira, fica tudo igual. Agora, se eu ajo diferente e ao contrário de te devolver uma ofensa ou um tapa, eu te abraço, então isso te quebra, isso dói mais do que se você tivesse levado um... Com certeza. Não é? Então, assim, o perdão é a melhor vingança, quer dizer, não sei se não existe vingança boa, né? Mas se quer vingar... É a melhor moeda de troca, claro. Perdoe. Né? O Padre Jerônimo, nosso missionário redentorista, ele sempre fala isso, que a melhor vingança é o perdão. E de fato, porque vai mostrar a humanidade. Agora, é claro, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, as leis estão aí e as leis devem favorecer o ser humano. Então, a gente precisa procurar, diante dessas injustiças, procurar os nossos direitos. Mas não, se a gente está sofrendo injúrias, injustiças, a gente não pode agir igual. Perfeito. Porque se a gente age igual, a gente simplesmente se iguala e fica tudo na mesma. Já viu aquele negócio de coice trocado, não dói, né? De fato. Né? Então, assim, a melhor resposta é a diferença que nós podemos fazer. Então, eu sofro injustiça, mas não é só por isso que eu devo agir com injustiça. Se eu não estou recebendo bem, se o meu patrão não está me pagando conforme deve, eu estou sofrendo uma injustiça, claro. Mas não é porque ele está fazendo isso comigo que depois, quando eu puder, quando eu tiver mais recurso e tiver também um empregado, vamos dizer assim, um funcionário, eu não posso fazer igual. Você não deseja para o outro o que você não quer para você, né? Perfeito. Porque essas escolhas, elas são cíclicas também, né? Uma hora eu posso estar por cima, mas outra hora eu posso estar por baixo. Então, o mundo dá volta, o bem, né, que você faz, você recebe de volta. E o mal que você faz também. E parece que é mais veloz, né? A notícia ruim, ela chega primeiro. Muito bem, Padre Lucas nos ajudando muito nesta sexta-feira. Bom, Palavra de Deus meditada se transforma também em oração para ser ação na nossa vida. Por favor, Padre, depois dessa linda reflexão, reze por nós. Vamos então pedir para este menino da manjedoura, para este que é Deus, mas que se faz tão pequeno, que Ele nos ensine a ter um coração bom, um coração sensível à presença de Deus, um coração que saiba perceber os sinais que Deus vai nos dando, para que assim a gente possa agir sempre com bondade, justiça e viver de coração leve. Vamos pedir que o Senhor não permita que sejamos arrogantes, que tenhamos coração fechado como o de Herodes, porque vimos o quanto um coração fechado pode causar danos, fazer mal.
que o nascimento de Jesus, que a simplicidade e a humildade de Deus, que a ternura da criança, do Deus menino, abra o nosso coração e nos faça perceber sempre que o projeto de Deus passa pelas nossas mãos e Ele quer contar conosco. E que assim, ao invés de condenar inocentes, nós possamos caminhar juntos, fazendo acontecer este reino de amor que Deus plantou a partir de um curralzinho, a partir daquilo que pode até não soar muito bem, mas foi do nada que Ele quis começar, assim como na criação. O nascimento de Jesus renova a criação toda, nos traz mais esperança, nos traz paz. E nos traz esse apelo para que tenhamos um coração como o de Deus, capaz de se humilhar para poder exaltar, para poder libertar, para poder trazer a salvação para o meio de nós e para trazer também Deus ao nosso convívio. Amém. Que Ele nos ilumine, nos fortaleça, nos dê esse coração bom para que possamos construir com Ele e não destruir o seu projeto, não é? Assim seja. Padre, muito obrigado. Deus lhe pague. Uma boa sexta-feira para o senhor. Você também, Zé. Obrigado. A presença do nosso querido amigo, Padre Lucas Emanuel, com a gente aqui no Bem-vindo Romero, nessa sexta-feira, meditando a palavra do Senhor.